paranoia. Tá? Eu tenho que ter paranoia de felicidade do meu cliente. Aí eu vou adiante. Quando falamos de grandes líderes que moldam o futuro de um país, o nome de Jorge Gerdau não pode ficar de fora. Com uma história marcada pela transformação do Grupo Gerdau em um gigante global do setor de aço, ele se destacou também por seu papel na criação de políticas públicas e também voltadas à eficiência e à competitividade do Brasil. Seu legado vai muito além dos negócios, impactando diretamente a governança e o desenvolvimento econômico de nosso país. É um papo com essa referência mundial que vai abrir a 6ª temporada do Veroncast, onde vamos falar muito sobre gestão. Está preparado? Eu sou o Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Sejam muito bem-vindos ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Muito obrigado a todos vocês por estar aqui conosco hoje, assistindo mais um episódio fantástico, pessoal. E hoje é a estreia da 6ª temporada do Veroncast. Então, muito obrigado por sua participação, por estar aqui conosco. E antes de começar, e de falar dessa 6ª temporada, que vai ser ainda melhor do que a 5ª, eu quero fazer uma ponte aérea que não é BH-São Paulo, e sim BH Porto Alegre. Eu quero apresentar minha queridíssima sócia, diretora de marketing e experiência do cliente, Sabrina Damer. Sabrina, muito obrigado por conseguir trazer esse ícone e fazer toda a triangulação que será um episódio bombástico aqui do Veroncast. Bom falar contigo, Sabrina, e também agradecer ao nosso convidado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo, Sá. Obrigada e que honra, que responsabilidade inaugurar essa 6ª temporada com talvez o maior nome que esse Veroncast já recebeu em todos os tempos. Não que eu tenha um vocabulário escasso, mas de fato me faltam palavras para dizer a honra que eu sinto de poder estar nessa mesa aqui conversando diretamente com o Dr. Jorge Gerdau, ele que é presidente do Conselho de Administração da Gerdau, a maior produtora de aço do Brasil e uma das maiores siderúrgicas do mundo. Empresa hoje presente em mais de 13 países. Ele esteve envolvido na fábrica da família desde os 14 anos, operando máquinas e emitindo notas fiscais. Na década de 1960, adquiriu fábricas estrategicamente, diversificando a empresa. Foi eleito eleito líder de melhor reputação do Brasil em 2014 e com reconhecimento internacional. A trajetória dele é marcada por trabalho árduo, visão estratégica, uma liderança excepcional, impactando o presente, o futuro de empresas, sociedades, e eu posso abrir aqui e dizer que também a minha vida, a gente estava conversando aqui anteriormente sobre a quantidade de legados que o Dr. Jorge deixou aqui, desde na literatura, na cultura, no esporte, e vem nos trazendo lições de vida que são de fato impactantes e merecem toda a atenção do mundo nesse episódio. Então, Dr. Jorge, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu não tenho dúvidas de que esse episódio será ainda melhor do que os demais. Estou ansiosa porque a gente pode ouvir de você. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Para mim é um prazer e uma alegria poder conversar com vocês para debater um pouco ideias, vamos dizer, que me movem e que são, no meu entender, extremamente importantes para o nosso próximo processo de desenvolvimento, Porque, na realidade, o Brasil tem características extremamente interessantes de eficiência e produtividade,
mas no todo, pela estrutura burocrática e grande governo, etc., essa solução ela faz com que o nosso ritmo de crescimento econômico-social seja relativamente lento nos últimos anos, né? E esse tema deve ser debatido e analisado, né, no fim de podermos atender essas expectativas que o país precisa ter. Dr. Jorge, né, receba meu abraço, né, aqui de Belo Horizonte, da minha cidade. Que honra ter um ícone como o senhor aqui conosco. E a gente estava falando agora mesmo sobre, né, o poder de servir, de ser útil. E quando a gente traz, né, a 6ª temporada do Veroncast, ela tem como pano de fundo falar sobre gestão. E a gente tem no nosso contexto, né, a nossa audiência é muito enfocada, né, em grandes projetos de capital, em construção. E esse é um pouco do nosso propósito aqui com o Veroncast, né, Sabrina? Trazer conteúdo de qualidade, democratizar o acesso e trazer diversas reflexões. Então, o que eu queria, né, começar essa jornada com vocês é te conhecendo um pouquinho mais, viu, Dr. Jorge? Então, quando a Sabrina trouxe muito bem, né, foi até difícil nessa a gente conseguir ali reduzir, né, entender ali a sua apresentação, e você faz parte da família Gerdau, né? Você está na né, tem ali o nome Gerdau, então por si só já te apresenta, mas o seu ingresso na Gerdau... Eu sou 4ª geração na terceira geração. Bisneto do João Gerdau, é isso? Bisneto João Bisneto. 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 E seu processo ele foi gradativo, né? Sempre ali, né, no chão de fábrica, começando aos 14 anos. Então, se o senhor puder contar para a gente, né, um pouco da sua trajetória, como que foi esse início de trajetória e essa conexão com essa veia empreendedora, né? Acho que esse recado que a gente deixa para o nosso Brasil sobre empreender. O fato importante que talvez explica também toda a nossa conduta, né? Que meu pai era diretor e inspetor do Deutsche Bank para toda a América Latina, Espanha e Portugal. E ele, depois da Segunda Guerra, né, quando ele casou com minha mãe em 30, né, mas ele entrou no negócio da Gerdau na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra. E aí veio com essa experiência, essa cultura de finanças internacionais, com políticas de recursos humanos, etc., e que foi um enriquecimento gerencial e filosófico muito forte para a Gerdau. Então, nós começamos a trabalhar muito cedo. Meu pai dizia assim, 3 meses de férias e muito, fica um mês aí varrendo a fábrica e entra de convivência já com os operários, tu já vai conhecendo. E nós, os 4 irmãos, né, Germano, Klaus e Frederico, né, comigo, nós começamos todo muito cedo, né, e trabalhando sempre que fosse possível, né. Então, a cultura da Gerdau é essencialmente uma cultura de trabalho. Agora, dentro disso, nós formamos um comitê executivo, né, da Gerdau, que são os 4 irmãos, mais o Pedó e o Petri, né, que nós 6 dividimos um pouco as responsabilidades, né, e trabalhamos como uma equipe extremamente focada no crescimento. Tem um ponto talvez interessante a observar, que entre os irmãos cada um cuidou de uma área, né? Isso, vamos dizer, ajudou para que cada um torcesse para cada um dos irmãos tivesse eficiência e sucesso, porque tem grupos que separam e aí começa a haver conflito, porque todo negócio uma vez anda melhor, outro pior, etc. Então, nós trabalhamos extremamente integrados no nosso sistema. Dentro disso, começou muito cedo, e aí isso tem uma influência do professor Falcone, que era nosso consultor na área de siderurgia e metalurgia, né? Ele era professor em Minas Gerais. Nós utilizamos nesse campo, e aí Falcone começou a fazer contato com os japoneses e começou a trazer ao Brasil o Total Quality Control, TQC. Nós acompanhamos essas missões do Falcone com engenheiros nossos, e eu diria que isso foi, nesse momento, talvez uma peça-chave, e que tem validade até hoje, que, no fim, o Denning, que introduziu isso na indústria automobilística nos Estados Unidos para fazer equipamentos de guerra,
estabeleceu um princípio de domínio total dos processos. E esse domínio dos processos, né, realmente leva a buscar patamares de benchmark mundial ou internacional. Então, nós tivemos a felicidade, com essa convivência do Falcone, ser praticamente pioneiros no Brasil com essa tecnologia de gestão. E isso explica, em grande parte, o sucesso e os resultados, né? A palavra benchmark passou... Naquele tempo não se usava essa palavra ainda, né? Mas o modelo de domínio de processo, né? E a capacitação... Eu me lembro ainda que o engenheiro Seifert, numa reunião do fim do ano, analisando um pouco, ele disse: Jorge, como é que tu queres que um operário nosso, que mal e porcamente tem um terceiro ano primário, possa acompanhar um operário japonês que tem toda uma formação e ainda, além disso, capacitações profissionais, tá certo? Então, realmente, naquele momento, vamos dizer, talvez foi chave na minha vida, né, que eu deveria investir e capacitar os operários e treiná-los. E com esse treinamento, com essa capacitação, nós começamos a atingir patamares próximos aos melhores patamares do mundo, né? Nós olhávamos as melhores empresas nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., né? E isso foi uma motivação, né? Então, é muito interessante que essa palavra benchmark, né? Eu acho que ela é decisiva a ser incorporada na vida empresarial e de qualquer tipo de atividade, né? E o patamar não deve ser o melhor local, né? Eu não devo ser o melhor de Porto Alegre, nem do Rio Grande do Sul, e talvez não do Brasil. Eu tenho que tentar ser com os melhores do mundo, certo? Essa conceituação filosófica, né, eu acho que foi decisiva, né, do nosso processo de desenvolvimento, né? E eu diria que, em cima dessa filosofia, né, nós fomos construindo e desenvolvendo todo o nosso processo, né? Mas eu diria que tecnologia de gestão, tecnologia operacional. Antigamente se olhava esse aspecto mais da área industrial, mas hoje se utiliza domínio de processo em qualquer tipo de atividade. Doutor Jorge, impressionante que o senhor começou sob essa perspectiva de benchmark, né? O senhor trouxe processo, acesso, né? Culminou ali na educação, que é o que viabiliza tudo isso, mas no final das contas a gente acaba falando também de competitividade, né? Vamos dizer, a motivação básica é estabelecer competitividade internacional, tá certo? Né? Nós fizemos essas opções para desfilar, né? Nós fizemos para atingir patamares de eficiência, produtividade e rentabilidade em padrão internacional, né? E isso explica, em parte, também o crescimento e o desenvolvimento da Gerdau. Todas essas coisas combinando em excelência, né? Eu tenho essa palavra excelência muito forte, né? É a busca da excelência, né? A palavra excelência é uma palavra complicada, né? Porque eu diria que a excelência tem que buscar cada um na sua dimensão, na sua área de atividade, né? Porque você usar em termos abstratos assim, é capaz de você desanimar, né? Então, é preciso essa busca de benchmark, de eficiência, né? Ela tem que ser analisada e trabalhada e cada um tem que buscar a sua eficiência dentro do seu campo de atividade, etc. Excelência é um lugar que não existe, né? Quando a gente vai chegando perto... Se afasta da gente. Mas por curiosidade... uma brincadeira sobre isso, eu vou falar, né? Eu digo, nota 10 não existe. Eu faço nota 9 ou 9,5, porque o 10 eu vou conseguir depois. É uma meta que eu sempre tenho que atingir na frente, porque hoje não tem 10. Eu vou buscar 10 abaixo. Sabe que a ideia desse podcast não é a gente falar, não é a gente fazer propaganda da gente, mas a Verum tem um posicionamento claro no mercado de excellence as a service, a excelência como serviço, né? Então, em tudo que a gente oferece em termos de soluções, é sempre buscando qual que é o melhor resultado que eu consigo entregar naquele contexto. Então, isso é uma... Eu diria que tem que ser incorporada, né? Vamos dizer,
na vida, no comportamento. Eu estendi esse conceito de excelência não só na Gerdau, mas eu busquei em outras atividades do campo social. Eu trabalhei sempre muito nesse sentido, né? Vamos dizer, nós fizemos o melhor museu do Brasil para um artista com o Iberê. No hipismo eu procurei a excelência e o Brasil teve resultados fantásticos, minha família também. O Hospital Moinhos de Vento é hoje o segundo melhor hospital do Brasil. Tá assim, isso também são tudo conquistas onde, vamos dizer, a motivação de buscar excelência, né, é absolutamente necessário. Explorar um ponto que a gente falou há pouco sobre a importância, né, em estar no chão de fábrica, Dr. Gerdau. E quando a gente traz essa importância de estar no chão de fábrica, e até um ponto que a Sabrina trouxe do nosso mercado, é muito a questão do Gemba, ou seja, eu estar ali em um local sagrado, e naquele local sagrado, com a barriga no balcão, sentindo, né, o termômetro, né, a importância de gerar valor para o cliente. Nessa tua trajetória, eu queria que você pudesse, né, trazer um pouco para a gente qual a importância de estar nesse chão de fábrica teve impacto na sua formação. E aí eu quero fazer um paralelo, né, trazendo para as gerações atuais. Muitas vezes a gente olha, né, o senhor como o ícone, né, da nossa indústria, e a gente fala, não, eu quero estar ali, né, não quero ir para campo, né, a gente trabalha com projetos de capital porque a gente está em áreas remotas. E a importância que tem para o engenheiro estar em áreas remotas é exatamente ele entender do processo, ele entender do dia a dia, aonde estão as oportunidades. Então, voltando à pergunta, né, qual que é essa importância de estar no chão de fábrica trouxe, né, de aprendizados para o senhor na sua jornada? Você falou do balcão, né? Isso é uma expressão que o Maluf inventou, certo? Talvez foi a única frase importante que ele tenha largado, mas ele diz, você não pode perder o calo do balcão. Certo? Isso é uma enorme explicação porque empresas perdem a sua posição de liderança na terceira geração, tá? Porque não tem conhecimento do chão. Muitas vezes dizem o pai pobre, pai rico, né? e a terceira geração pobre, né? Falido. Né? E eu digo, a maioria dos casos é que a terceira geração, como tem dinheiro, não entra no chão de fábrica. E tem que entrar no chão de fábrica para conhecer o core business, para que haja continuidade na sucessão da concepção de ajudar. Então, essa palavra core business, para mim, eu idolatro ela. Falando de core business, e o senhor trouxe algumas palavras, né, como satisfação, que remetem à emoção. Eu tenho sido muito agraciada, né, privilegiada, não só durante a gravação desse episódio, mas tenho tido algumas outras oportunidades de te ouvir aí, graças ao Grupo Front, liderado pelo nosso amigo Paulinho Pérez. E em um desses momentos, na verdade mais de um desses momentos, eu ouvi você falando que um ponto de mudança, né, o game change da Gerdau se deu pela criação de um envolvimento emocional com a carreira, propiciar isso, né, aos executivos, aos funcionários, enfim. Então, já que a gente entrou no campo emoção, eu queria que o senhor discorresse sobre a sua visão de liderança, passando um pouco sobre essa visão. Eu te agradeço aí chamar a atenção sobre esse ponto. Tem uma frase que Harvard usa, business is people, tá certo? Então, o sucesso da empresa passa exatamente pelo nível de envolvimento emocional de toda a equipe. Isso tem que funcionar lá no operário, na fábrica, com as máquinas, né? Como o vendedor na ponta, tá certo? E a estrutura. Lógico que as estruturas burocráticas não ajudam nesse sentido, mas a motivação global da empresa passa nesse sentido. Eu tenho certeza que as empresas praticamente podem dizer que o sucesso ou não delas passam pela motivação ou a emocionalidade das pessoas envolvidas com o negócio. E de que forma isso se deu, né, Gerdau? Por exemplo, meu pai. Exemplos práticos. A exemplo, meu pai. Isso talvez tenha aí um aspecto interessante a ser mencionado e até analisado, né? Mas
Meu pai, quando passava na fábrica, se o operário tivesse o mais simples que ele tivesse, ele dava a mão, cumprimentava ele, como é que está, aqui vai, etc. Né? Então, essa palavra respeito é chave, tá? Esse sentimento de que o sucesso de uma equipe, né, é a participação de todos. Não pode ter um ou dois lá em cima que estão bem e o resto não. Toda a empresa tem que estar motivada. E aí tem que ter sistemas de remuneração variável, etc., né, que são mecanismos possíveis e que, no fim, faz a diferença da empresa privada de um atendimento estatal. Né? Eu tenho um outro capítulo interessante de análise, foi o senhor A.J. Rena, né, que foi o primeiro grande empresário aqui, né, que tinha indústria de tudo, indústria de confecção, tintas, máquinas de costura, etc. Bom, e eu observava ele, tá, que ele sentava no banco da frente junto com o motorista. Né? E quando eu ia a São Paulo, eu nunca vi um empresário sentar no banco da frente. Então, isso é um tema, assim, vamos dizer, é um detalhe, né, mas que mostra um pouco a variante de relacionamento, tá certo? E eu reputo isso extremamente interessante, né? Numa empresa, todo mundo tem que sentir que é participante do processo. É o exemplo que vem da liderança, né? A gente estava falando sobre... até recapitulando pontos, a gente trouxe a visão do Gemba, está no core business, então, enquanto essa liderança está ali preocupando, desenvolvendo pessoas, né? Aí eu queria até aproveitar essa conexão de desenvolvimento de pessoas também com competitividade, né? Você trouxe, acho que na tua fala inicial ali, como que, né, que um funcionário no Brasil ele vai ser mais competitivo que o funcionário no Japão, né? Sendo que, até por muitas vezes, se a gente for comparar grau de instrução do nosso profissional, eventualmente ele pode ser menor. Como é que você enxerga o papel da liderança e da cultura empresarial em fomentar, né, esse ambiente para um desenvolvimento de pessoas focado na busca da competitividade? Né? Qual é o papel, né, que isso tem? Né? E você, né, enquanto essa trajetória da Gerdau de fazer essa transformação, qual que é essa importância da capacitação de pessoas na competitividade? Eu diria que é um trabalho que leva anos, né? Em que você capacita, né? Que mesmo com menos cursos formais, né? Você desenvolve a capacitação. Isso também por mecanismos de gratificação ou de remuneração variável, você consegue construir essa estrutura de produtividade e de eficiência. Né? Nós, lá em Minas, né? A nossa principal empresa lá, a Suminas, tem 6 mil operários, tá certo? E todos eles, quer dizer, todos não, 97% tem o segundo grau completo, tá certo? Quer dizer, isso foi um programa muito intenso, né? E lá, tecnologicamente, é uma atividade ainda mais complexa, mas vamos dizer, o importante é que você capacite, treine e... Eu ainda vou fazer um outro exemplo bem simplório, né? Eu vou falar números que não são reais, mas uma produtividade média 100. Uma pessoa que está insatisfeita na empresa, a quanto cai essa produtividade? É capaz de ficar em 70% e pode ser até pior, né? E um empolgado, motivado, envolvido, faz 140. 70 para 140 são 100%. Lógico, eu tomei números simbólicos exagerados, mas se for 5% a melhor, né? Ou tem um padrão 100, a produtividade é 95 ou 93, e o outro pode fazer 110, muda a empresa. Tá? Então, isso está na nossa mão. Né? Então, é exponencial, né? É exponencial. Exponencial. E todo mundo ganha. O operário está feliz, ganha mais, a empresa, produtividade maior, tem maior lucro, né? Tem mais competitividade e assim por diante. E o ambiente de trabalho todo ganha com isso. Tá fantástica, né? Acho que falando um pouco, não falamos sobre a jornada de empreendedorismo do Dr. Gerdau, falamos sobre liderança. Eu queria, e a gente até abriu a temática de excelência, né? Eu queria explorar um pouquinho mais essa temática de excelência e no contexto de gestão. Né? A Sabrina trouxe muito bem, né? A gente se preconiza, né? Por paixão, por propósito, né? A excelência como serviço.
E eu queria, né, você trouxe na sua fala muito uma visão de, a gente, né, foca no core business, ter essa excelência. Olhando uma visão agora externa, a empresa ela não está ilhada, a empresa ela precisa de, né, um canal de logística, ela precisa de um movimento que permita que ela seja mais competitiva. E o senhor também faz parte, né, dentro do movimento Brasil Competitivo, que busca uma melhor competitividade para a indústria nacional, né? E aí queria trazer alguns grandes números, né, do MBC, né, mais de 140 milhões de pessoas impactadas, mais de 500 milhões de investidos em projetos de melhoria. E tem um dado, né, que eu estava trazendo a dividir, né, para a nossa audiência, que o Brasil ele perde 20% do PIB por ineficiência, né? E aí, trazendo esse paralelo, esse pano de fundo, né, quais são os principais gargalos e desafios que o senhor enxerga para elevar o nosso padrão de competitividade no Brasil? Eu acho que tem uma lista grande de fatores, mas eu começaria com a falha total de educação. O nível de qualidade de educação e da educação básica no Brasil, né, que tem gente que desiste do curso, não termina os cursos, etc., são falhas. E o sistema dos professores também, existe uma rejeição contra as ideias de tecnologia de gestão. Então, nesse campo, eu tenho trabalhado intensamente aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, sobre esse tema com tecnologias digitais, etc., e temos tido avanço, né? Mas minha ideia é de que nós tenhamos um projeto que possa se multiplicar em todo o estado e Brasil lá fora. Mas realmente a motivação, a capacitação, a burocracia também não tem prêmios de reconhecimento e valorização, né? Então, o professor fazendo bem ou mal, ele faz a carreira de remuneração, etc., tudo igual. Então, na realidade, nós, no campo da educação, existem reações contra essas ideias, né? Mas a verdade é que o sucesso tem que ser premiado, né? O reconhecimento, a motivação, a recapacitação, etc., são métodos que o setor privado, em outras atividades, utiliza em tudo, né? E na educação, que tem um predomínio total de educação pública, né? Esses processos não têm mecanismos de motivação, de reconhecimento. Não existe meritocracia. É uma burocracia. Eu, na minha vida, eu vou dar mais uma observação interessante aí. Na vida só tem duas coisas: um contrato inteligente e um contrato burro. Tá? Se você conseguir construir um contrato inteligente, a empresa quase que anda sozinho. Agora, quando tem um contrato burro, não vai. Então, na realidade, a educação no sistema brasileiro não tem mecanismos que motivam, estimulem a maior eficiência e produtividade. Começa na base, né? E puxando um pouco mais esse pilar de excelência, né? Aí até um pouco da nossa audiência, queria explorar esse tema um pouco mais, né, Sabrina? Falamos de, né, a preocupação pelo core, falamos da educação. O que mais, né, a gente pode pensar para o Brasil em relação a essa competitividade, que essa paranoia, né, por excelência ser um hábito, né? O que a gente poderia talvez deixar como legado para a nossa população nessa visão? E aí eu quero trazer um contraponto, né? A nossa indústria, e aí muito focado no que o Veroncast está, né, como tema principal de servir. A indústria da construção ela tem uma grande lacuna de produtividade. E essa lacuna de produtividade ela se deve muito a gente ter muitos silos, né, entre um grande projeto de capital, entre o que vai ser engenheirado, ou seja, um projeto de engenharia, o que vai ser contratado e o que vai ser construído. E isso gera essa ineficiência que fica dinheiro na mesa. E trazendo essa relação, né, a gente tem uma estatística que cerca de 80% dos megaprojetos sofrem atrasos na execução. É um símbolo, o símbolo da não gestão, não eficiência. Eu acho que você já começa a ter casos de grande sucesso no Brasil. E esses casos de sucesso vão ser copiados e contagiados, porque quem não faz vai ser excluído do mercado. Eu acho que a caminhada no setor de construção vai acontecer.
explorar os benchmarks, né? Acho que a gente criar esses benchmarks para, e aí o próprio mercado se autorregulando para gerar essa competitividade, né? Perfeito. Eu diria que deveríamos ter estatísticas informativas de saber que produtividades existem, né? Para o cara ficar com vergonha de que ele não está fazendo. E premiar. Para quem não conhece, Dr. Gerdau, um pouco do MBC, acho que se o senhor puder contar um pouquinho essa história do MBC, e depois eu gostaria de fazer alguns paralelos que a gente tem exatamente na nossa indústria, né, Sabrina? Então acho que é importante, até para divulgação em relação também ao trabalho que tem sido feito de forma muito, né, acho que honrosa para o Brasil, né? Inclusive eu fiz parte, então eu fui impactado pelo MBC durante a minha carreira. Bom, a origem do MBC é um projeto que estava estatal, estagnando, e que nós resolvemos assumir, que veio originalmente de um trabalho do TQC, do Total Quality Control, né? Então, eu quando vi isso, eu larguei o processo do TQC e me joguei na tarefa de tentativa de melhorar a gestão pública, né? E nós temos tido alguns sucessos grandes, né? Inclusive, talvez um dos maiores projetos que pegamos foi o Judiciário de São Paulo, né? E nós conseguimos praticamente uma melhoria de 15% com redução de 10% do seu custo, né? São projetos que é uma loucura, né? Que o Judiciário de São Paulo tem 1.600 unidades, tá certo? Então, é tremendamente complexo. Mas eu diria que nós fizemos um trabalho enorme do MBC sobre o tema Custo Brasil. E nós pegamos 12 frentes em que a sistemática burocrática, seja tributária ou seja de outros mecanismos, né, fazem com que, vamos dizer, na tributária tem 700 milhões que se joga fora. Na energia são um valor ao redor de 350 a 400 milhões. Então, na soma desses custos, é 1 trilhão 700 bilhões por ano, que são estruturas erradas, burocráticas, e que não estimulam a produtividade. Então, nós temos aí um desafio enorme desse trabalho. Nós criamos uma frente hoje no Ministério de Indústria e Comércio que está conjugando isso. Nós estamos trabalhando uma frente no Congresso, que já tivemos 240 adesões de deputados que estão trabalhando sobre essas ideias. Então, estamos avançando, né? Tecnicamente, o tema está, vamos dizer, meio esgotado, ou está analisado. Agora, o próximo passo é político. E a condução política, vamos dizer, não é o nosso forte, né? Vamos dizer, temas desses, a condução política e como conseguir uma revolução sobre isso é tremendamente difícil. Vamos pegar aí a reforma tributária. Nós somos o 175º país que fez a reforma do IVA, tá? Deveríamos ser o 30º, no meu entender. Então, quando nós fizemos o ICM, a França, 2 anos depois, já fez o IVA, né? Então, são 30 e tantos anos de diferença estrutural, né? Eu estou até pensando que talvez devemos pegar esse trabalho do Custo Brasil, né? E dizer quais são os 10 itens mais importantes, ou que 5 mais importantes que nós devemos avançar, trabalhar para tornar o Brasil um pouco mais moderno. São desafios. Fazendo um paralelo que a gente tem percebido nos últimos anos, o potencial de investimento em infraestrutura. Então, a gente tem até, acho que a própria expansão da Gerdau, ela vai nessa expansão da malha Brasil em relação à malha ferroviária, né? Se a gente pega para grandes empresas que têm ali exportação, a logística ela acaba sendo um pilar importantíssimo para ecoar, né, produção e gerar valor para o Brasil. Qual que é a importância dessa infraestrutura e como que o senhor enxerga a nossa maturidade, e a Sabrina trouxe um dado, né, em relação ao atraso de megaprojetos, a improdutividade também em megaprojetos, como é que o senhor enxerga hoje
as principais oportunidades que a gente tem em relação a investimentos em infraestrutura? Eu acho que andamos muito mal sobre esse item, né? Eu gosto de pegar um exemplo que talvez é benchmark hoje no mundo. A Índia hoje tem uma poupança de 26% a 28% sobre a receita do governo, né? E, consequentemente, ele investe esse dinheiro. E o país tem crescido em mais do que 10 anos agora, 6% a 7% ao ano. E o Brasil, o crescimento está próximo a 2%, e está nos últimos 10, 20 anos, mas esse crescimento da economia não é maior do que o crescimento da população. Então, a renda per capita no Brasil está estagnada há dezenas de anos. Então, realmente, vamos dizer, nós fizemos um teto de despesa, mas eu acho que mais importante, o teto de despesa é o segundo aspecto. O mais importante é o percentual de investimento. Sem investir, não tem prosperidade. E isso todos nós, empresários, sabemos. Na empresa, o investimento é que define o nosso avanço. Eu acho que tanto em termos de investimento e avanços, quanto quando a gente olha para o que nos retarda, para o que nos segura, a gente chega num denominador ali de conflito, que é a burocracia, que são algumas dificuldades em esfera pública, mas também quando a gente olha na esfera privada, né, os muitos gestores que nos escutam aqui nesse podcast se veem, às vezes, não conseguindo evoluir ou ter mais sucesso por conta disso. E uma das batalhas, eu posso dizer assim, que a Verum tem escolhido travar está muito sob o olhar de uma construção, de uma gestão, que é o tema dentro que a gente está falando aqui, sobretudo, mas de uma gestão colaborativa. A gente está se baseando, né, usando a proposta de que colaborando, então a gente tem até mudado ali o termo, a gente não quer competir, mas a gente quer competir, né? A gente compete, mas ao mesmo tempo que colabora. Quando a gente olha para o ecossistema de projetos, isso fica muito claro, porque quando eu entro no projeto olhando só para os meus interesses, e aí talvez isso reflete até no que a gente conversou sobre ter o olhar no core, ter o olhar no cliente, né, no fim. Quando eu entro no projeto, né, de novo, olhando só para os meus objetivos, muitas vezes eu prejudico aquele que está construindo junto comigo, né? Então, uma montadora prejudica a montagem, a construção civil e assim por diante. Então, a Verum tem vindo com uma proposta de mudança na gestão, de mudança no olhar de gestão, entendendo que qual é o fim? Qual é o objetivo desse projeto, né? Onde essa reunião de contratos de diferentes empresas quer chegar? E aí, qual é o papel de cada uma? De que forma cada uma pode se responsabilizar, com o todo? E eu acho que é aí que a gente tem conseguido ver ganhos de produtividade, né? Aí a gente tem conseguido combater gargalos operacionais, porque eu saio daquela zona de conflito, aí eu fiz o meu, se vira com o teu, e às vezes quando eu faço o meu, eu dificulto a tua parte. Então a gente tem ido muito com esse olhar. Eu queria saber a tua visão sobre esse. Eu vou contar uma brincadeira sobre esse tema, tá? Há 20 e tantos anos, quando nós começamos a assumir o controle da Assumides, né, um dos principais diretores, né, eu falava em colaborador, né, não empregado. E aí ele disse, que negócio aqui chamar de colaborador? Né? Empregado é empregado, não tem que chamar de colaborador. Né? Você vê que interessante, né? Quer dizer, o colaborar, né, é trabalhar junto, né? Você usou a palavra, eu me lembrei dessa história, né? E ela é decisiva, né? Porque é uma atitude, é um conceito filosófico de como eu encaro. Então, nós precisamos trabalhar colaborativamente na construção desse processo. E eu diria que o maior desafio que eu tenho, na minha opinião, hoje no Brasil, é o não envolvimento do empresariado no processo político global. Tá? É terrível isso. Né? Quando
o próprio tema aí do custo Brasil, né? Tem pouquíssimos empresários que já se conscientizaram disso aí, né? No meio político, então, é pior ainda, né? E, na realidade, 1,7 trilhão alocado erradamente, não conseguimos competir. Eu tenho até uma frase sua que tem a ver com isso, eu tenho anotado aqui. Não há interesse setorial que possa ser resolvido satisfatoriamente se os problemas do país não são atendidos. Perfeito. Eu acho que resume essa fala. É exatamente esse raciocínio, né? Então, nós temos um desafio enorme e, como eu tenho dito, né, o processo hoje, tecnicamente, nós conseguimos trabalhar bastante bem de quatro mãos com o governo federal, estaduais alguns, mas o processo político, eu me acho assim pequenininho em relação ao desafio que tem. Mas temos que lutar e achar os caminhos. Perfeito. Eu vou caminhando para o final aqui, então eu vou unir as duas últimas perguntas. Eu pensei que eu ia ter essa oportunidade contigo no elevador. Eu fiquei muito comovida com seu aceite de participar com a gente. E fiquei pensando, você não precisa disso. Não precisa mais reforçar seu nome, tua marca. Isso aqui não te traz recursos financeiros, né? O que te motiva a aceitar? Porque não é este podcast, né? Eu já assisti pelo menos uns 10 podcasts que o senhor participou e sempre agrega muito. Eu basicamente tenho uma formação espiritual forte, sabe? Então tenho uma visão de trabalhar por bem, tá? A minha esposa, a Maria Helena, tem bastante influência nessa minha evolução, né? Mas eu tenho, quase de criança, né, esse sentimento de poder servir, de ser útil, tá certo, né? Eu vou te falar uma historinha bem pequena, assim, só para mencionar como é isso. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, depois de ter terminado o segundo grau, comecei a estudar de noite contabilidade, depois fiz a faculdade de Direito aqui na URGS, né? Depois fiz ainda a extensão com finanças na Alemanha. Mas eu tinha 16 anos, né? E nós éramos grandes exportadores de pregos para o Recife, para o Nordeste, né? Alagoas até a Amazônia, né? E aí, observando, eu comigo pensei, será que nós não temos condições de fazer preços melhores para o pessoal tão necessitado no Nordeste? Eu não falei com ninguém sobre isso naquele momento, tá certo? Né? Mas com 16 anos, né, como nós tinha aqui o vapor Ita, né? Saía daqui e fazia todos os portos do Brasil, né? Eu acho que era 4. E aí é a primeira vez que eu me lembro, né, que eu tive um tipo de sensibilidade social, né? É interessante, né? Como veio isso assim, né? Eu guardei comigo, né? Mas vou dizer, o importante nesse ponto que muito cedo eu tive essa percepção, né? E hoje eu dedico totalmente minha vida, né? Vamos dizer, estou fora da executiva da Gerdau, né? Ainda pertenço ao grupo de controle, né? Mas então, eu dedico hoje totalmente meu tempo ao MBC, né, e projetos de melhoria de educação e outros projetos sociais, né? Então, estou voltado totalmente a isso, né? E eu tento dar visão de propósito, né? Eu tenho uma visão assim, tento tentar adivinhar se o que eu estou fazendo é útil ou não é útil, né? É mais útil, é menos útil, né? Então, eu desenvolvi isso através dos anos, né? E isso move praticamente a minha vida hoje em dia, claramente, né? Então, eu acho que pode... Está um pouco vinculado a essa frase que você falou, né? Vamos dizer, eu construo a felicidade na busca de poder ser útil, né? Interessante isso, né? Te ouvindo falar lá no início, né? Absorveu muito das coisas de gestão com seu pai, essa visão de excelência, de cultura, até do envolvimento com esportes, né? Também veio muito de família, né? Teve uma inspiração materna. E aí eu queria
que tu nos dissesse assim, que conselho tu daria para quem não tem essa referência em casa, para quem não tem essa base. E aí eu culmino a isso já com o teu conselho final aí para os líderes, empreendedores que estão nos ouvindo aqui. E se tu pudesse dar um conselho para esses nossos ouvintes, que conselho seria esse? Bom, em termos pessoais, assim, né? Eu acho importante que todo mundo tentasse definir o benchmark no seu setor, tá certo? Essa palavra é terrível, né? Porque eu analisando o benchmark, eu caio na irrealidade como eu estou atrasado ou não fazendo. Tá? Então, a palavra benchmark é chave. No segundo tema, de mobilização política, é o tema mais complexo, né? Mas eu acho que se o empresariado não se envolver no processo macropolítico-econômico, nós não vamos sair do lugar. Né? E você vê que os empresários, cada um cuida do seu tema, né? E discute, analisa e debate, mas não analisam o todo. Interessante que você, na sua exposição, tocou de uma forma muito interessante, né? A diferença de fazer separado ou buscar um conceito corporativo ou de conjugação de esforços. Né? E eu diria que hoje eu me ressinto, vamos dizer, de que não existe uma atitude coletiva do empresariado, no sentido, nós temos que modernizar a gestão pública brasileira. Bruno, então com essa nos despedimos? Sá, poderíamos ficar por horas e horas aprendendo com o Dr. Gerdau, mas que ícone, né? Que aprendizado que a gente teve aqui hoje. Antes eu gostaria de rever alguns principais pontos, principais reflexões e principais insights. Então, falamos com o Dr. Gerdau, presidente do conselho da Gerdau, né? Esse ícone no mercado brasileiro e mercado mundial. E aí, o que a gente trouxe? A gente trouxe sobre a jornada do Dr. Gerdau, qual foi o impacto, né, do seu pai durante o processo de evolução da Gerdau, a internacionalização, a importância de estar no chão de fábrica, a conexão de conhecer qual é o core business, né, a paranoia pelo core business, a paranoia pela excelência, o movimento de gestão, né, de dentro para fora. Falamos sobre benchmark, né, de conhecer esses benchmarks, o domínio desse core business. Poderia ficar horas e horas aqui de diversos pontos, né? Mas os principais pontos é essa busca pela competitividade. Falamos também sobre a importância da liderança, a liderança no papel de fomentar, né, o desenvolvimento, a capacitação, em busca também dessa competitividade. Falamos do sucesso ser premiado, então, ter meritocracia, né, ter visibilidade. Falamos também sobre o movimento Brasil Competitivo, do MBC, a importância que ele tem para o nosso mercado, com a melhoria da gestão pública, a melhoria, né, essa batalha que a gente tem com relação ao custo Brasil. E a SAP sabiamente trouxe essa na conexão com a colaboração e a competição. Então, é um episódio fantástico, é um episódio que a gente lança aqui essa temporada, falando sobre gestão. Muito obrigado ao Dr. Gerdau. Muito obrigado, Sá, pela essa ponte aí, né, Porto Alegre e BH, e que, né, deixo aí para você, Sá, essas palavras finais. Fiz um resumo aqui, não igual ao Gustavo, mas é um resumo que, sem dúvida, aí, mostra que bastante conteúdo de qualidade que a gente trouxe hoje nesse bate-papo com vocês. Eu resumiria aqui em 3 pontos principais, Bruno. A coisa mais importante é o core business, o respeito a todos, né? Todos precisam se sentir participantes do processo e devemos conhecer o nosso benchmark, né? Então, acho que assim a gente consegue finalizar mais uma vez. Que oportunidade, que honra, que aprendizado. Eu tenho certeza que cada uma das falas ditas aqui vai reverberar por muito tempo e que reverbere também em atitudes, que reverbere em melhores resultados, né? Para nós, para nossa empresa, né, Bruno? Para todos os nossos ouvintes. E mais uma vez eu quero agradecer também esse episódio aí viabilizado, né, pelo nosso grupo Front, liderado pelo Paulinho Pérez, que é um grande amigo. Muito obrigada, Paulinho, pela oportunidade. Obrigada, Dr. Jorge, pela participação. Eu queria agradecer imensamente, né? Tive um prazer enorme
de trabalhar com vocês nesse debate das ideias, né? Porque esse debate aqui é importante a ser feito para esclarecimento da opinião pública de forma, né? Um debate que nem esses deve ajudar um pouco no processo político para a evolução do nosso país. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Nos vemos, pessoal. Muito obrigado à nossa audiência. Grande abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.